Bom dia, meu nome é Adilson, sou da Freguesia do Ó e sou do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Um esclarecimento, ainda no artigo 14, após a verificação e confirmação de quórum, de que maneira vai ser feita essa confirmação? É nominal? Porque, por exemplo, a dona Lourdes ela tem o crachazinho, tem, né? Aqui, quem é convidado? Quem é suplente? Quem é titular? Então, precisa ver de que maneira vai ser feita essa confirmação. Eu gostaria desse esclarecimento. Então, gente, olha só, são dois esclarecimentos. Sobre o primeiro esclarecimento, sim, porque se você tem que fazer contagem de quórum a cada votação, tem que fazer a contagem de quórum. O texto está proposto dessa forma. Acho que a gente pode avaliar, pode submeter à plenária se é bom ou ruim, mas a forma que está a cada discussão, seja por consenso ou votação, tem que ser confirmado o quórum. Certo? Agora, Moira, só uma dúvida. É questão de esclarecimento, a defesa, qual que é a... Então, dúvida. Moira de Pinheiros. Eu tenho uma dúvida parecida com a dele. Por exemplo, aqui hoje, você foi contar aquela votação. Quem te garante que quem votou é conselheiro? É do CEPOP. Como você sabe que não tem aqui um titular e um suplente votando? Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter, sim, uma identificação. Talvez, quando assina a lista, a gente tenha uma etiqueta, alguma coisa que identifique. Porque, assim, eu posso ter trazido 10 pessoas aqui e votado. Como você vai saber se essa eleição foi válida? Moira, eu acho que é bem prudente a preocupação. Agora, eu acho que isso extrapola a questão do regimento. A gente pode fazer uma discussão nas nossas reuniões se é necessário dar um crachazinho na hora de votação, confirmar. Agora, eu acho que a gente também está se antecipando alguns problemas que assim, até hoje não existiram. Moira, eu acho, assim, eu vou propor o seguinte, gente. Eu vou propor o seguinte. Isso não é alteração de texto de regimento. Isso é alteração de dinâmica de reunião do CEPOP. Eu vou propor para a gente seguir a questão do regimento. A gente vai seguir a discussão do regimento, e aí, havendo essas necessidades, a gente levanta isso em plenária e discute nas próximas reuniões. A gente tem um ponto sobre audiências públicas que começam dia 30 e que a gente não tratou ainda. A gente precisa avançar na questão do regimento. E aí eu proponho o seguinte, se há alguma questão de esclarecimento ou não, a gente quer submeter esse texto à votação da plenária. E aí precisa saber se há outra proposta de texto e se há necessidade de defesa. Não havendo, é o seguinte, a proposta do texto ali na... Peraí, deixa eu só localizar. Essa segunda, né? É porque eu sou cega, eu não enxergo essas coisas. As aprovações do plenário se darão mediante consenso ou votação por maioria simples, com a presença da maioria simples dos membros titulares e, na ausência destes, seus respectivos suplentes, após a verificação e confirmação do quórum. A outra proposta de texto, a plenária está esclarecida? Regime de votação. Quem é a favor dessa proposta, levante a mão. Quem é a favor da proposta lida? A plenária não está esclarecida, então. Então, vou reler para a plenária. Gente, mas então todo mundo tem que prestar atenção. E aí a gente pergunta se está esclarecido ou não. Então, vamos junto. As aprovações do plenário se darão mediante consenso ou votação por maioria simples, com a presença de maioria simples dos membros titulares e, na ausência desses, de seus respectivos suplentes... Opa, peraí, não. Pamela, está errado esse texto. Isso já foi modificado, dos seus respectivos suplentes. Sim, vocês estão certos. Não é esse o texto que foi aprovado. Foi e dos suplentes. E de suplentes. Só um minutinho, gente. Esse foi o texto que foi... E aqui tem dos sobrando a forma da dos membros titulares e suplentes. Tem que tirar esse dos e o de lá também. Não, mas tudo bem, gente. Depois a gente ajusta o que for de português também. As aprovações... Vou ler e a gente vê se é isso. Correto, estava errado. As aprovações do plenário se darão mediante consenso ou votação por maioria simples, com a presença de maioria simples dos membros titulares e suplentes, após a verificação e confirmação do quórum. Gente, no artigo 13, a questão de titulares e suplentes é para início da reunião, quórum de início da reunião. Como está essa 14 aí, não foi a proposta.
Se eu entendi a proposta que apresentaram aqui, é a manutenção. As aprovações do plenário serão consideradas válidas com a presença de maioria simples dos membros titulares e, na ausência destes, seus respectivos suplentes, porque daí os suplentes, sim, substituem para aprovar decisão os titulares que não estiverem presentes, aí com acréscimo só de após verificação e confirmação do quórum. É diferente, porque o que a gente aprovou no artigo 13 não é a mesma coisa do que diz respeito ao artigo 14, que é a aprovação e decisão das coisas do CEPOP. Há consenso sobre isso? Há consenso? Então, ótimo. Vamos lá, gente. O texto estava lendo de cima, né? Então, isso. Então, vamos lá. Vejam se há alguma questão que a gente pode encaminhar com esse texto. As aprovações para votação. As aprovações do plenário serão consideradas válidas com a presença de maioria simples dos membros titulares e, na ausência destes, seus respectivos suplentes, após verificação e confirmação do quórum. O texto pega a dinâmica da plenária? Podemos submeter à votação? Então, regime de votação. Quem concorda com essa proposta de texto? A primeira proposta que vocês estão votando, né? Que está ali do... Não, é essa aqui. Tá vendo como não sou só eu que não está esclarecido? Nem a mesa. É pelo seguinte... gente, tem dois pelo seguinte. Ali fala as aprovações serão consideradas, né? E aí fala do quórum. Só que ela não diz como é que aprova, qual é o quórum para aprovar. Essa é a diferença das duas. Não, para aprovar uma proposta. Para aprovar uma proposta, como é que considera aprovado? É por maioria simples? Se tiver... Isso, gente, mas aprovação, a palavra aprovação tem que aparecer no texto. Não é só considerar... É que são duas propostas, gente. O que o Jeter está falando é o seguinte, que houve uma proposta de alteração que coloca o seguinte texto: mediante consenso ou votação por maioria simples. Isso é um texto novo, ele não estava, é uma proposta que a gente fez, proposta de mesa. Então, o que o Jeter está colocando para a plenária é: esse texto contempla, a gente pode já votar com ele, ou a gente tem que votar os dois textos. Eu entendi da posição da plenária que esse texto que o Jeter colocou, pelas manifestações, ele já contempla e pode ser submetido com esse texto. Há alguém que discorda disso? É isso, é um pode ajuste. Vir aqui vem no microfone, Aldaísa, só para o pessoal poder ouvir. Claro, imagina. As aprovações do plenário serão consideradas válidas com a presença dos membros titulares e, na ausência destes, seus respectivos suplentes. Então, a maioria simples, ela vem antes. As aprovações por maioria simples do plenário serão consideradas válidas com a presença dos membros titulares, na ausência destes e tal. Quer dizer, o que eu estou só querendo dizer é que ele está propondo o critério de aprovação da votação. Então, as aprovações por maioria simples, né? Não, ou que serão, ou as aprovações por maioria simples, né? Do plenário, composto, ou sei lá, com a presença de membros titulares. Gente, só uma questão aqui de esclarecimento da mesa. Gente, vocês estão trabalhando em dois textos diferentes, Aldaísa. Só veja se é de fato essa a intenção. A proposta que a mesa encaminhou é outra. É essa aqui. Não, só para a gente trabalhar nesse texto. Ou a tua proposta é voltar para esse texto aqui? Não, é aqui. Então vamos trabalhar nesse. A tentativa que eu estou fazendo é de ajustar a questão trazida pelo Géser nesta redação, que é: a aprovação é por maioria simples.
E a composição do plenário também é por maioria simples. Eu queria só, talvez tenha que se repetir, a aprovação... Oi? Mas aí eu vou ler como está e a gente vê se contempla. As aprovações do plenário se darão mediante consenso ou votação por maioria simples, com a presença de maioria simples dos membros de titulares e na ausência desses seus respectivos suplentes, após verificação e confirmação de quórum. Então, no fundo, está repetindo porque tem sentido diferente, não é... Gente, tem mais questões de esclarecimento? Podemos submeter, então, o texto? Então, eu vou ler o texto para a gente não ter dúvida de qual texto a gente está aprovando. As aprovações do plenário... Gente, eu preciso de silêncio na plenária, porque depois não dá para ficar relendo, a gente não vai votar votação. As aprovações do plenário se darão mediante consenso ou votação, por maioria simples, com a presença de maioria simples dos membros dos titulares, na ausência desses, seus respectivos suplentes, após a verificação e confirmação do quórum. Não, gente, mas não é possível, gente, voltar para o esclarecimento. É essencial, porque a gente já está em regime de votação. Não faria sentido reabrir para esclarecimento, sendo muito sincera. Gente, regime de votação. Quem concorda com essa proposta? Levante a mão. Pode baixar. Quem discorda dessa proposta, levanta a mão. Abstenções. Está aprovada a proposta, então. Gente, voltando aqui para o capítulo. Há mais alterações a serem feitas no capítulo? Podemos considerar o capítulo aprovado? Quero fazer um acordo de plenária com vocês. É o seguinte, isso é uma resolução da Secretaria de Planejamento. Caso haja questionamento jurídico, a gente tem que juntar o parecer da jurídica no processo. E, se for questionado, a gente tem que utilizar o texto que vier na votação. Se houver aquele problema levantado pelo Anderson, a gente vai submeter à jurídica. A jurídica se manifesta por escrito. Se ela discordar e falar que tem algum problema jurídico, que, ao meu ver, não tem, mas a jurídica que tem que se manifestar, a gente tem que usar a votação da plenária como os textos, o segundo texto, o terceiro texto, porque a gente não pode reabrir a discussão do regimento, pelo menos para o acordo de plenária que a gente tem até agora, para a gente vir para a próxima reunião com tudo isso valendo. Bom, capítulo 6. Alguma questão? Algum esclarecimento? É sobre o capítulo 6? Encaminhamento? Mas a gente está nos encaminhamentos. É uma contraproposta de... Sobre... O encaminhamento do capítulo anterior ou sobre... Você quer fazer uma proposta? Então, por favor. Mas, gente, tem que ser rápido, porque é só se for um contra-encaminhamento. É o seguinte, já esgotou 2 vezes ou 3 vezes o prazo cedido. Eu acho que a gente teve bastante tempo para trabalhar, não foi possível trabalhar, surgem novas dúvidas. Eu acho que a gente deveria fazer o seguinte, aprovar em bloco para ter um orçamento, mudar a qualquer momento e passar imediatamente a discussão sobre a questão do orçamento das audiências públicas e assim por diante. Eu estou entendendo que você está relembrando o nosso encaminhamento, porque o nosso encaminhamento é em bloco e só quando tem não por capítulo, estou propondo aprovar que o único bloco é capítulo. Sem discussão, sem mais discussões. Isso a mesa não vai acatar, porque a gente tem que passar capítulo por capítulo, porque foi aprovado... Vai prejudicar o resto da pauta. Não, mas, gente, aí não tem o que fazer. Aí a plenária tem que pensar qual é estrategicamente o ponto que quer calibrar. A mesa entende que tem que passar capítulo por capítulo e perguntar se há questões. Aí pergunto, capítulo 6, há questões? Há questões de esclarecimento, alterações? Podemos considerar aprovado? Aprovado. Capítulo 7, há propostas de esclarecimentos ou questões? A Moira quer colocar uma questão. Capítulo 7, né? Moira de Pinheiros. Eu não sei nem se é no capítulo 7, mas, na verdade, eu olhei tudo aqui, não sei onde se encaixa. A questão é aquilo que eu levantei naquela outra reunião na prefeitura. Eu não vi aqui no capítulo, acho que 3, que fala sobre as nossas... 2, né? Natureza, finalidade e atribuições. O que a gente faz? Em lugar nenhum eu vi assim, as ferramentas para a gente fazer isso. Então, o que eu esperava da Secretaria Executiva é que a gente tivesse, o que eu já pedi daquela outra vez,
acesso às planilhas para a gente poder desenvolver o nosso trabalho de controle, de orçamento e planejamento. Eu não vi aqui em lugar nenhum desse regimento que a gente tem direito a ter um login, uma senha de acesso àquelas planilhas que nos interessam, cada um com a sua subprefeitura, entendeu? Que, para mim, é a nossa maior ferramenta de trabalho. Então, assim, aqui eu não vi em lugar nenhum como que a gente vai executar esse trabalho. O que eu esperava é que a gente tivesse esse acesso às planilhas de planejamento e orçamento da prefeitura nas obras na nossa subprefeitura. Moira, eu vou colocar a posição da mesa, que é a seguinte: isso a gente pode discutir no escopo das atribuições da comissão de monitoramento, mas isso é extra-regimental. Porque a gente estaria atribuindo uma questão que nem sequer está prevista no decreto e não está prevista na lei de acesso à informação. A gente estaria fazendo uma alteração por regimento da lei de acesso à informação. A gente está fazendo uma alteração do decreto que institui o CEPOP. E eu vou propor para a gente amadurecer essa discussão. Inclusive, uma pena que a gente... Então, é uma pena que a gente está com os pontos de pauta um pouco atrasado. Mas, inclusive, a gente quer fazer uma discussão com vocês nos próximos pontos de pauta que contempla exatamente essa questão de transparência orçamentária, de criar um instrumento para acesso dessas informações. É que prever isso por regimento extrapola totalmente as competências do regimento, a jurídica não vai concordar. Então, eu posso submeter a plenária a isso, mas eu estou pondo a posição da mesa. A posição da mesa, enquanto presidência do Conselho, é que isso extrapola os regimentos, até porque o sistema ele não tem estrutura ainda para isso. A gente tem desenvolvido, a gente tem feito um trabalho, exatamente o trabalho do CEPOP, é garantir essa transparência. Aí ele pergunta, você quer pôr uma proposta de alteração de texto para a mesa? A presidência está colocando que vai levar isso para as jurídicas, se for posto, e entende que está fora das competências regimentais. Porque a única coisa que tem aqui é que a gente tem acesso a planeja Sempla. Isso qualquer cidadão tem, não é privilégio nosso. Então, ou seja, a gente não tem absolutamente, como membro do CEPOP, nenhum privilégio, nenhum acesso a essas informações. Então, eu questiono a nossa É uma função. proposta de submissão à plenária? Eu acho que é importante saber se as pessoas querem ou não ter esse acesso para poder controlar o planejamento e o gasto. Então, gente, é a seguinte, é proposta, tem que garantir. Eu vou querer fazer a contradefesa. Vou colocar o seguinte, como presidência do Conselho, o conselho que a gente está aqui, representando a secretária Leda, como suplente na presidência, queria colocar que essa é uma atribuição que extrapola o regimento, que simplesmente vai criar um problema protelatório, porque o nosso jurídico vai mandar voltar, a gente não vai conseguir aprovar o regimento, porque isso não é previsão de regimento, isso extrapola as competências, inclusive da Lei de Acesso à Informação, e inclusive do decreto do Conselho. A minha proposta é que a gente desenvolva essa questão, que é super meritória, que eu já conversei com a Moira sobre isso. Eu acho que é uma proposta que a gente tem que desenvolver. A gente tem uma proposta para discutir com o CEPOP sobre isso, só que a gente precisa amadurecê-la e trazê-la nas próximas reuniões. O problema é que, se a gente não avançar aqui, a gente não avança nem na discussão das audiências públicas, quanto mais nessa proposta que precisa ser discutida com o CEPOP. Então, eu vou propor o seguinte, alguém tem alguma dúvida ou esclarecimento? Porque aí eu vou encaminhar da seguinte forma. Eu queria saber se a proposta número 1 é pensar um texto que contempla a questão que a Moira colocou. A proposta número 2 é não prever regimentalmente e fazer essa discussão no escopo de atuação do CEPOP. Proposta número 1. Quem vota a favor da proposta? Proposta número 2. Aprovada. Bom, vamos lá, então. Sobre o secretariado executivo, ainda tem alguma questão? Vamos lá. Conselheira do Conselho da Cidade, Aldais Esposati. O inciso 8 do capítulo 7 diz: propor alteração do regimento interno acompanhada de justificativa. Como, no caso, digamos que a proposição de alteração do regimento possa partir dos próprios componentes, talvez, em vez de propor alteração, seria de encaminhar propostas de alteração ou consolidar alguma coisa, porque na disposição geral já consta que o artigo 27, que o regimento interno poderá, a qualquer tempo, ser modificado
aprovado em plenário do Conselho, pela maioria simples de seus membros e tal. Diante disso que está na disposição geral, me parece que a redação do inciso 8, ela pode sugerir que quem propõe é a Secretaria Executiva, mas me parece que ela encaminha a proposta. Não sei, não é dela. Arthur Monteiro, do Conselho Participativo da República. Eu gostaria de propor um adendo que a gente já saísse aqui daqui a 6 meses com a primeira revisão do regulamento interno. Por conta de quê? Que vai criar os grupos de trabalho. Dentro dos grupos de trabalho, a gente vai ver necessidade de alteração. Então, a gente já colocaria uma data pré-definida para 6 meses para a primeira revisão do regulamento interno. Acho que tem 2 propostas de alteração aqui. A proposta da Aldaísa, ela é diferente do texto que está aqui. Ela tiraria da Secretaria Executiva a possibilidade de propor alterações do regimento interno. Ela só poderia encaminhar as propostas. O que não é questão de ajuste de texto, é uma mudança de texto. Ou seja, a Secretaria Executiva do CEPOP não poderia nunca submeter uma proposta de alteração do regimento que viesse dela mesma. Teria que vir de um representante do CEPOP. A ideia do texto aqui foi propor que a Secretaria Executiva possa, inclusive, submeter propostas desde que ela justifique as alterações. Então, são 2 propostas diferentes. Pergunto, mantém a proposta ou a gente... Bom. Aqui, da forma como você está dizendo, Mari, a gente entende que a Assempla pode propor alterações ao regimento. Mas da forma como fica solto aqui, porque está em atribuições da Secretaria, parece que ela pode fazer isso sem ter necessariamente que submeter ao plenário. E eu acho que isso é que tem que ficar claro. É que a Assempla, tanto quanto qualquer membro do CEPOP, pode propor alteração, desde que submetido ao plenário. Acho que é só isso que tem que esclarecer. Então, eu estou entendendo que aí, então, tudo bem, eu acho que a representação, seja a presidência ou suplência da presidência, pode submeter como qualquer um, e a gente, então, altera esse texto, tira aqui a atribuição e coloca encaminhar a alteração. Do ponto de vista de Assempla, isso não tem o menor problema, dá para encaminhar as propostas de alteração. Tudo bem, já podemos alterar ali, não sei se é necessário votar, acho que é um ajuste de... A gente deixa a atribuição naquele artigo 27. Pode ser ou precisa submeter à plenária? Acho que caminha, né? A proposta do Arthur, aí já é uma proposta de alteração também. Ele está querendo que o regimento ele já tenha uma proposta de alteração, mas aí eu vou propor para a gente discutir isso quando a gente chegar no último capítulo. Pode ser, Arthur? Porque está ligado àquele capítulo. Isso aqui é a Secretaria Executiva, a gente faz essa alteração e pergunta se tem alguma outra alteração ou esclarecimento. Ou se a gente pode considerar esse capítulo aprovado. Então, aprovado. Capítulo 8, das comissões internas e temporárias. Questões de esclarecimento ou alteração nesse capítulo? Podemos aprovar, então? Aprovado, então. Capítulo 9, dos requisitos. Jeter quer colocar um esclarecimento ou uma proposta? Não, pode colocar. Para o registro aí, Jeter Gomes, Secretaria do Governo. Vou fazer uma proposta, não sei se tem algum outro impedimento legal, se tiver, a mesa esclarece, a gente toca o barco. Em relação à idade mínima, 18 anos ou mais. Eu não sei, eu acho que considerando que o jovem, a partir de 16 anos, pode eleger de vereador a presidente da República, e que a gente quer estimular a participação dos jovens, se não tiver nenhum outro impedimento legal, eu sugiro que seja a partir de 16 anos, e não de 18, que a pessoa pode ser conselheira. A gente tinha essa posição também, eu queria esclarecer esse ponto. A gente tinha submetido 16 anos, e aí o parecer da nossa jurídica colocou o seguinte, considerando o fato da pessoa... Eu vou ler o parecer, gente, por favor. Considerando o fato da pessoa só poder de forma plena responder civil e penalmente após os 18 anos por atos ilícitos praticados, o que poderá acontecer no âmbito do colegiado, entendo que a idade mínima para a participação daquele deve ser 18 anos e não 16. Isso foi manifestação da jurídica. Por isso que a gente fez a alteração. A gente, politicamente, também achava que tinha que ser 16, a gente submeteu, a jurídica pediu para alterar.
Então, como é um esclarecimento muito mais do ponto de vista de encaminhamento jurídico, eu queria nem submeter, mas queria fazer minha ressalva que nós também fizemos a mesma conta. A gente foi discutir isso, inclusive, com a jurídica. Mas eles colocaram que é uma resolução da secretaria, que não poderia ser 16 anos. Tá esclarecido? Pode ser? Tudo bem. Gente, mais alguma questão, então, sobre esse ponto de esclarecimento? Podemos aprovar esse capítulo? Então, tem uma mãozinha lá atrás, fora do meu campo de visão já. Apoiar. Ah, tá. Então, ótimo. Apoiado. Foi assim. Então, ótimo, gente. O capítulo 10 agora, dos impedimentos, substituição e perda de mandato. Alguma questão de esclarecimento ou alteração? Temos 2 já aqui. Pode? 3. Bom dia, sou Alexandra Soertes da Lapa, do Conselho da Lapa. Esse capítulo sobre impedimento, substituição e perda de mandato envolve diretamente a participação das pessoas e o compromisso. Então, eu acredito, o Arthur vai falar das faltas, mas se o titular faltar mais do que 3 vezes, o suplente ativo deve assumir o voto. Porque fica muito difícil para um suplente que participa de todas as reuniões chegar na hora do voto, de uma votação importante, vir o titular que nunca participou, votar. Então, ele não vai estar de acordo. No nosso conselho, a gente tem um esquema de substituição. Então, se um não vem, se um titular não pode vir, conversa, vem os suplentes, todo mundo está participando em conjunto, mas tem lugares que o titular só vem para assinar a lista na ordinária e vai embora. Então, eu acho que a gente deveria regular a falta do titular para ter o compromisso da participação dele aqui. É isso. Obrigada. Arthur Monteiro, do Conselho Participativo da SE. O item C. Aqui diz que a falta poderá ser alternada em 5 faltas, tanto para o extraordinário como para reuniões ordinárias. Eu acho muito, porque as reuniões elas são bimestrais. Então, no período de 2 anos, nós vamos ter apenas 12 reuniões. Nós estamos falando aí que quase 50% ele pode faltar. É muito. Eu acho particularmente muito. E com relação à computação, para começar a computar as faltas, tem que começar, não da aprovação do regulamento interno, mas da primeira reunião que houve do Conselho do CEPOP. Arthur, já coloca a sua proposta de alteração para a gente poder encaminhar. Eu gostaria que fosse, no máximo, 3 faltas. E como sugestão que as faltas comecem a contar desde a primeira reunião do CEPOP. Gente, são questões, a gente vai esclarecendo. Gente, a gente vai esclarecendo em blocos. Camila, Vila Maria. Gente. Após 2 horas da minha indagação, que era sobre esse artigo, vou ponderar que a justificativa de ausência. O que é justificativa de ausência? Choveu, não tenho guarda-chuva. Eu trabalho, eu estou com dor no dedão. Hoje eu não estou afim porque eu tenho minha habitação e eu sou da educação. Eu não estou afim porque estou com dor de barriga. Só para a gente pensar nessa forma, o que é justificativa de ausência. Porque no nosso conselho a gente discutiu muito disso. A gente tem já 5 conselheiros que perderam o mandato, né? E a gente está fazendo... Teve que agora ir atrás dos suplentes, porque os suplentes sumiram, né? Então, assim, qual é essa justificativa de ausência? Isso tem que ficar claro no regimento interno, porque quando a gente for discutir a ausência, a gente vai discutir de que nível de ausência, né? Porque se a gente não coloca aqui que é mediante um atestado, mediante ao trabalho, mediante alguma coisa, essa ausência vai virar qualquer coisa. Só por isso. Gente, acho que assim, tem algumas questões de esclarecimento. Só fazer um bloco aqui, Tem algumas questões de esclarecimento, tem uma proposta concreta e tem uma questão que a Camila colocou que pode virar uma proposta ou pode ser um esclarecimento. Seguinte, sobre a questão da retroatividade. Juridicamente é impossível a gente prever uma sanção retroativa. Então, isso a gente não pode nem encaminhar aqui. Então, não tem como prever uma sanção de perda de mandato por regimento para retroagir.
da forma que a gente tem nossas leis no Brasil, certo? Sobre a questão de regular a falta de titulares, que foi a primeira questão colocada. Justamente o artigo 23, sobretudo o C e o D, e as questões relativas à justificativa, tem essa função de regular as faltas. Então, acho que foi posto, é necessário discutir a regulação. E exatamente o que ele coloca é o número de faltas que é contabilizada para a questão do afastamento e substituição. Então, acho que o artigo ele tem essa função, eu entendo que o próprio artigo esclarece a questão, a gente tem que avaliar se está esclarecida. Sobre a questão da justificativa das faltas, vou deixar a proposta do Arthur por último, porque por hora eu estou entendendo que é justificativa. A forma que a gente previu, porque a gente achou que prever exaustivamente razões de justificativa que fossem aceitas ou não aceitas, burocratizaria muito a atividade do secretário executivo e nunca vai contemplar todas. Então, a forma que a gente previu isso, no parágrafo 1º, foi o seguinte: salvo se a fundamentação da mesma não observar o disposto nesse regimento, situação em que deverá ser submetida à plenária. Ou seja, a menos que contemple as questões que estão postas aqui. Então, fala de doença, força maior, licença no período, etc. Se ela não atender às questões que estão postas no regimento, o secretariado executivo não pode acatar a justificativa sem antes submeter à plenária. E aí a plenária vai ter que avaliar. Eu não sei se contempla, Camila, porque a ideia foi justamente atender essa situação sem ter que entrar em rol exaustivo, porque a gente nunca vai conseguir terminar aqui esse rol. Ou seja, submete à plenária para ela avaliar. Agora, se a pessoa justificar a doença, já está no regimento, a gente não precisa submeter à plenária. Se a pessoa justificar licença, se a pessoa justificar força maior, a pessoa, sei lá, sofreu um acidente grave e estava internada. Essas questões. Eu acho que a gente também tem que confiar um pouco no nosso secretariado executivo, né? E aí as questões que forem fora das questões do regimento, a gente traz para a plenária, para aprovar. Está escrito. Tá, só o seguinte. Vamos lá. Situação em que deverá ser submetida à plenária. Isso está previsto no regimento. Então, acho que contempla a sua questão. Liberação do trabalho é força maior, né, gente? A gente sabe que nem todo mundo consegue vir, é bem razoável. Acho que, né, a gente pode até discutir isso, mas acho que, né, acho que é bem razoável para todo mundo. Pergunto, são questões de esclarecimentos? Porque o Arthur tem uma proposta de alteração. Alteração? Vamos lá. Adilson Araújo, Santo Amaro. Seguinte, essa questão da frequência, assiduidade. Também eu acho que não adianta o pessoal estar frequente, se chega aqui, assina a lista, vai embora. Aí, no final, nós precisamos de voto, precisamos de apoio e não temos. Tá? Então, eu acho que tem que ter frequência dentro da reunião. Não sei se tem controle, alguma coisa assim. Gente, eu vou só colocar uma questão de ordem. É meio-dia. O nosso teto aqui, assim, que não tem como negociar, porque é uma questão de espaço, é 13h. Então, assim, eu queria propor que, para a gente colocar algumas questões bem objetivas, e a menos que seja uma questão que, de fato, altere muito, a gente avaliar se é o caso. Porque, por exemplo, essa questão da frequência, ela está prevista aqui. Porque a pessoa tem que assinar uma lista, a gente vai avaliar se ela veio, ela faltou em 3 reuniões de plenária ordinária consecutiva, ou 5 reuniões de plenárias extraordinárias, ou 5 reuniões de plenárias ordinárias. Ou seja, é exatamente uma forma de medir frequência nas reuniões. Então, não vou colocar como uma proposta de alteração. A senhora é esclarecimento, é alteração, vocês? Então, sou Juarez, sou do Capela do Socorro. Lá a gente somos 2 titulares e um suplente. O que acontece? Tem um titular que vem em todas e eu que sou suplente venho em todas. O outro titular, ele não vem nem aqui, nunca veio, e nem está indo lá no conselho da região, entendeu? Aí eu quero saber se eu continuo vindo ou se eu paro de vir, Juarez, porque eu estou dando pernada. Vou te propor o seguinte, é exatamente sobre isso que trata o regimento. Sem aprovar o regimento, a gente não tem condições de cobrar a frequência. Agora, a gente precisa aprovar o regimento aqui hoje. Então, é exatamente essa situação que você está falando, é exatamente isso aqui está prevendo essa situação que você está falando. Só que a gente não pode cobrar isso sem aprovar o regimento. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu não sei se vai ser contemplado férias, porque, no fim, não teve um ciclo.
Teve um ciclo aí no fim do mês passado que eu estava de férias, perdi os 5, né? Então, esse é um caso. E os casos de férias também acho que tinham que estar contemplados, né? Isso é uma observação. E a colega aí estava perguntando sobre, na licença, no período de licença de 120 dias consecutivos, se assumiria o suplente. Acho que sim, né? Gente, a gente vai de novo colocar para a plenária a proposta de não fazer um rol exaustivo das causas e trabalhar com essa ideia de força maior. E a gente tem um acordo de conselho de que tanto a coordenação quanto o secretariado executivo é razoável o suficiente para entender questões de férias, liberação de trabalho. Caso haja algum questionamento, a gente submete à plenária, porque senão a gente vai ter que passar a tarde discutindo quais são as razões que a pessoa poderia faltar. E eu entendo que isso não é conveniente. Eu queria propor, não sei se entraria dentro disso, mas só para contemplar o pessoal que reclamou de quem vem aqui assina e vai embora, que haja 2 listas de presença, uma no início e uma no final, que seja contemplada, batida e fica a que tiver. Eu acho que essa questão ela é extra-regimental. Isso é extra-regimental, a gente tem que tratar isso no nosso acordo de dinâmica. Senão a gente já vai submeter esse caso, gente. Tá, olha, o seguinte, o Arthur colocou uma proposta de alteração de texto. Ao invés de, por falta, 3 reuniões de plenária ordinária consecutiva ou 5 reuniões de plenárias extraordinárias, tal qual está previsto nas plenárias, e 3 reuniões consecutivas da comissão temporária ou 5 alternadas, ele propôs de diminuir para 3 reuniões. Agora, tem uma dúvida aqui, Arthur, que é o seguinte, para 3 reuniões e ponto, ou uma questão para todas essas faltas? Seriam, assim, 3 reuniões, alternadas ou consecutivas. É isso que eu entendi da proposta. Pergunto, precisa esclarecer a proposta ou a gente pode submeter? Porque, assim, ele fez uma proposta e disse assim, 3 reuniões, alternadas ou consecutivas. Deu 3 reuniões, quer esclarecer? Ordinárias. Ou seja, você está falando, então, do C. Tá. Vem cá, Arthur, porque olha só, por falta 3 reuniões de plenárias ordinárias já está. Ou 5 de... então ótimo, tá ótimo. Acho que vamos ver se dá para encaminhar, então. Por falta 3 reuniões de plenárias ordinárias consecutivas ou 3 alternadas. Essa é a proposta. Então, ou 3 alternadas, consecutivas ou 3 alternadas. O que está sendo posto é o seguinte, a alternância ela tem que ter um limite no tempo, certo? Não pode ser alternância desde que o conselho existe, porque 3 alternadas pode acontecer naturalmente. Está tendo uma proposta de ser ou 3 alternadas em 1 ano. São 3 propostas, então. Não, então são 3 propostas, porque foi feita uma contraproposta. Porque aí, esse 3 alternados seria para a vida do CEPOP. Então, gente, tem 3 propostas. Tem uma proposta de manutenção do texto como ele está. Tem uma proposta de alteração para 3 reuniões de plenária extraordinária ou 3 alternadas sem explicitar nada sobre tempo. E tem uma outra proposta que é 3 reuniões de plenárias ordinárias e 3 reuniões alternadas dentro de 1 ano. Não. Não, pelo mandato, da forma que está. Então, retira a proposta. Então, são 2 propostas, manutenção do texto ou alteração para 3 alternadas, e aí entendendo 3 alternadas dentro do período do mandato, corretamente? Tem dúvidas? Tem esclarecimentos? Podemos encaminhar? Jeta. Vem aqui, Jeta, tem que falar aqui. Sim, sim. Questão de texto, mas... Tá. Então, assim, quer que redija o texto antes, é isso? Ou a gente submete a ideia e aí a gente redige o texto? Então, assim, regime de votação. Proposta número 1 é manutenção do texto original. E a proposta número 2 é por falta em 3 reuniões da plenária. E aí não precisa falar consecutiva ou alternada por ser redundante. Tudo bem? Vamos lá. Proposta número... Regime de votação. Tem questão de esclarecimento? Não. Que já foi defendido, né, gente?
A gente defendeu, vocês defenderam. Acho que não é o caso. Acho que a gente entende que tem que caminhar. A gente tem 1 hora para a reunião inteira. Regime de votação. Manutenção do texto original. Podem baixar. Proposta número 2, alteração. Abstenções. Por contraste, então, manutenção do texto original. Mais alguma questão nesse capítulo 10? Esclarecimento? Então, pode falar, mas tem que falar aqui, não tem jeito. Pessoal, é que eu não me, como membro da plenária, eu ainda não me senti esclarecido completamente com respeito ao tema justificativa, porque o seu encaminhamento é que não vamos ficar aqui escolhendo o que é justificativa, qual é aceita, qual não é, mas fica um pouco aberto demais. Não, então eu vou reler o texto para a gente avaliar. A justificativa de ausência deverá ser encaminhada pelo conselheiro, gente, no prazo de 7 dias, a contar da data da realização da reunião, à Secretaria Executiva, que arquivará nos registros do Conselho, salvo se a fundamentação da mesma não observar o disposto nesse regimento, situação em que deverá ser submetida à plenária. Ou seja, a Secretaria Executiva ela tem um nível de sensibilidade sobre essas questões. Se ela entender que as questões ferem as prerrogativas e as condições que estão postas no regimento, ela tem que submeter à plenária. Agora, se for justificativa que envolve doença, força maior, licença, dispensa, etc., ela não submete à plenária. Porque senão a gente só vai fazer isso aqui nas plenárias do CEPOP, sendo muito sincero. Tudo bem, mas isso está na força maior, a pessoa tem uma prova, não pode faltar. Eu acho que a gente tem que ter um acordo também de sensibilidade, que somos todos maduros, né, gente? Ninguém aqui quer ser policial de ninguém, né? Vamos seguir, então? Pode ser? Capítulo 11, das disposições gerais. Eu vou propor de fazer o 11 e o 12 numa combinação, porque eles estão muito relacionados. Sobre o 11 e 12 já tem uma proposta, inclusive. E pergunto, mais esclarecimentos ou alterações? Por favor, venham ao microfone e digam nome e conselho para a gravação. Boa tarde, Carlos Miniti, Conselho de Metas da Lapa. No 12, só o detalhe de colocar os 5... como é que é? Os oficiais e os que são suplentes. Aqui. Não, tudo bem, tudo bem. É que aqui a gente teve que usar o texto do decreto. Aqui, ó. E os 5 representantes... Artigo 28, gente. Isso. Os 5 representantes eleitos nas regiões Norte, Oeste, Centro, Leste, Conselho Consultivo do Programa de Metas. Tudo bem, é uma questão de esclarecimento do texto, né? Os 5 representantes eleitos e os 5 suplentes. Isso. Sou eu, senão vou estar... bem como seus respectivos suplentes. Está no fim. Acho que você está propondo alterar o local, é isso? Porque embaixo está, vírgula, bem como seus respectivos suplentes. Tudo bem. Gente, aí mais algum esclarecimento ou alteração? Porque o Arthur fez uma proposta e a gente encerra com essa proposta, o regimento. A proposta do Arthur foi a seguinte, que a gente já preveja no próprio regimento um prazo de alteração do regimento, de discussão de alteração do próprio regimento. Acho que a mesa tem que defender a questão, acho que não tem como fugir. Eu queria defender a manutenção do texto, porque eu acho que os conselheiros têm a prerrogativa de provocar e colocar automaticamente, depois de 6 meses, uma questão em pauta, sendo que pode não ter interesse da questão em pauta, eu acho que engessa a dinâmica do conselho. A gente só se reúne bimestralmente. Então, assim, Arthur, eu queria saber se você quer defender a tua proposta. Eu já estou fazendo a defesa no outro sentido. E aí queria colocar em regime de votação, não sei se alguém tem algum esclarecimento sobre. Seria a manutenção do texto como está, ou uma alteração para que daqui a 6 meses automaticamente fosse rediscutida a alteração do regimento. Fala aqui, meu Deus. Gente, eu acho que é menos do que marcar a data da próxima revisão, é constar somente em qual prazo ou a cada quantos meses o regimento passará por revisão em plenário. É só isso. Então, é de 6 em 6 meses, que a proposta do companheiro era sair daqui hoje com a data, na verdade, da alteração. Mas eu acho que é isso. A cada 6 meses, o regimento passará por uma revisão.
São 3 propostas diferentes. Uma proposta é marcar um prazo, outra questão é marcar uma periodicidade para a discussão do tema, e a terceira proposta, que é a manutenção do texto original, é o regimento interno do CEPOP poderá, a qualquer tempo, ser modificado e aprovado em plenário do Conselho pela maioria simples de seus membros, com o referendo da presidência. Tem esclarecimento ou a gente está em regime de votação? Regime de votação. A proposta número 1 é marcar um prazo, uma data específica de revisão do regimento. Proposta número 2 é colocar que semestralmente será discutida a alteração do regimento. E a proposta número 3 é a manutenção do texto original. Proposta número 1, em regime de votação. Quem apoia a proposta número 1? Tudo bem. Proposta número 2. Quem defende a proposta número 2? Isso. Proposta número 3. Quem apoia o texto original? Ótimo, gente. Então, o regimento está aprovado. O nosso acordo de plenária, então, é que o regimento está aprovado. A gente não volta a submetê-lo à plenária. Eu só faço questão de constar na ata que, se houver questionamento jurídico sobre aquela questão que a gente discutiu, a gente vai seguir a ordem de votação coletada na plenária. Gente, agora é o seguinte, eu vou propor o seguinte, a gente teria alguns pontos aqui para tratar, e eu vou propor um reencaminhamento de mesa, que é o seguinte, a abertura das inscrições da comissão de formação, acabando a reunião, quem já quiser deixar o nome, deixa com o Fernando, se não, a gente vai deixar o prazo aberto para mandar pelo Planeja Sampa até o dia 5 de setembro. Então, a gente nem vai discutir essa questão. A comissão vai ter como função, e aí isso não passa tanto pela plenária, a comissão vai ter essa função de participar da discussão com a gente de uma proposta de curso, que é uma parceria nossa com a Escola do Parlamento, que estava aqui, eu não sei se continua. Carlos, você está aí? Não, acho que ele precisou ir. Mas é uma proposta nossa que a gente quer compor a comissão para que vocês possam discutir conosco essa proposta que inicia esse ano ainda a formação. Então, isso a gente nem vai submeter a discussão na plenária. A outra questão, então, que a gente vai colocar é o seguinte. Até uma semana, então, até quarta-feira que vem, a gente vai disponibilizar para vocês uma proposta de calendário até o fim do ano. Para vocês, a gente já ia trazer a proposta, ia discutir aqui, mas acho que a gente já encaminha mais rápido, de uma reunião em outubro, uma reunião em dezembro, e aí a gente vai acatar as manifestações que vierem, a gente não vai trazer de novo para a plenária, é até quarta-feira, pelo e-mail do Planeja, manifestações, etc. A gente já coloca para vocês, que seria uma no dia 15 de outubro, a gente não vai discutir aqui, é só uma proposta e vocês mandam para a gente as opiniões de vocês. 15 de outubro, 9h30. E 17 de dezembro, 9h30. A gente vai disponibilizar isso hoje no site do Planeja também. Não precisa se preocupar tanto com a anotação. Mandem uma semana as manifestações e a gente convoca nessas datas e fica com o nosso calendário. Vou propor de não colocar em discussão. Não, todas as comissões estão em atuação, só a comissão de regimento que se encerra hoje. A comissão de metodologia está em trabalho constante ao longo do processo do ciclo e a comissão de monitoramento tem reunião para a semana que vem, já convocada. Então, assim, se alguém tiver alguma dificuldade, alguma questão sobre a comissão de monitoramento, a pessoa que vocês devem procurar ao fim da reunião se chama Pamela. Então, podem procurar que ela é Não, gente, vamos lá. 15 de outubro e 17 de dezembro. É só colocar ali, ó. Isso, a plenária. Isso. E aí, a gente, então, vai para o ponto agora. A gente vai ter que tratar muito mais rapidamente, infelizmente, porque o nosso teto é a 1, que é do ciclo participativo. A gente faria uma recuperada um pouco da dinâmica de como foi feita a metodologia, etc. Mas, para a gente ganhar tempo, eu vou propor o seguinte. O Pedro vai fazer, o Pedro é o coordenador de planejamento da Secretaria de Planejamento. Ele vai fazer uma apresentação sobre como está essa discussão, porque a gente está em tempo real, a gente está discutindo aqui, o pessoal está fechando proposta orçamentária lá, ele está aqui respondendo e-mail, então o tempo é muito real. Assim. Ele vai dar uma foto do momento. Isso tudo pode mudar, porque a gente está no meio do processo. Até 30 de setembro, a proposta pode mudar. Até a aprovação da Câmara, a lei pode mudar.
Então, assim, tudo que a gente discute aqui está sujeito a alteração. Então, o Pedro vai fazer uma apresentação sobre essas questões e eu vou falar um pouco com vocês das audiências públicas. A gente tinha previsto 1 hora de plenária para discutir toda essa parte do ciclo e das audiências. Vai ficar bastante restrito e a gente vai usar o tempo faltante para a discussão de plenária e esclarecimento sobre as audiências. Infelizmente, vai ter que ser assim o encaminhamento. Pedro, contigo. Bom dia a todas e todos. A ideia, na verdade, é eu dar um informe para vocês aqui de como é que tá o processo de construção do orçamento dentro da prefeitura. Eu estou trazendo aqui uma foto, como a Mariana falou, né? A gente está... Hoje é o dia que o sistema, o SOF, que é o Sistema de Orçamentário Financeiro da Prefeitura, vai fechar para as secretarias inserirem dados. Significa que até hoje, até hoje meia-noite, elas vão estar lá trabalhando, inserindo dados sobre o orçamento do ano que vem no sistema. É por isso que eu não posso aqui dar um informe final de como está isso, como é que vai estar o orçamento nesse momento. Eu acho até que a gente podia combinar, eu estava conversando isso com a Mariana antes da gente começar, de pensar um momento, sim, aí no meio de setembro, quando a gente vai ter esse tudo final para apresentar para vocês antes do projeto ir para a Câmara. Né? Quer dizer, a gente, não só as secretarias ainda estão inserindo dados, como a gente está indo para as audiências, quer dizer, a gente vai escutar o que vai ser falado lá, vai tentar fazer algum processo de sistematização para ver como é que isso interfere no processo de construção da peça orçamentária. Mas, enfim, o que eu tenho para dizer agora? Bom, eu vou falar um pouco sobre este retrato aqui que tá na tela. Esse retrato aqui é a distribuição dos recursos da fonte Tesouro Municipal, que a gente chama de fonte 00, e dos recursos do Fundeb, que são os recursos que a União transfere para a Prefeitura do Fundo de Desenvolvimento da Educação. Ou seja, aqui não estão as fontes federais, as fontes estaduais, todas as fontes que não são próprias municipais, né, que não são os próprios tributos da prefeitura. Isso aqui é a distribuição desses recursos municipais por secretaria, da forma como ela está hoje. Isso aqui está sujeito a mudar, porque a gente ainda... Por exemplo, vocês estão vendo isso super em primeira mão, nem o prefeito viu. Então, é possível que haja mudanças. Vai ficar no online... Sim, sim, vocês vão receber. Sim. Só que tem que ter muito cuidado olhar para esses dados, tá, gente? Porque que tem aqui, por exemplo? Você vai olhar e falar, nossa, a habitação só tem 1%? Não, é porque aqui não estão as fontes federais. Então, todos os programas do governo federal, Minha Casa Minha Vida, o programa de mananciais, que o município recebe um volume muito grande de recursos, não está previsto aqui. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Quer dizer, vocês estão vendo pela primeira vez aquela coisa, né? Grandes poderes têm grandes responsabilidades. Eu diria o Homem-Aranha. Então, vocês têm que tomar cuidado com em que contexto a gente está falando desses dados. É por isso que está escrito lá, recurso 00, recurso 07, que eu vou explicar o que é, e Fundeb. Não, as contrapartidas estão previstas aqui. Não está aqui. Eu vou explicar. Não, o Fundeb é diferente porque o Fundeb é um recurso vinculado da União. A gente está colocando ele aqui porque ele é um recurso que a União está obrigada a colocar. E ele compõe, porque eu vou falar um pouco para vocês das vinculações também. O Fundeb é importante para a gente calcular aquele percentual da educação ali, dos 25%, que é os recursos... A prefeitura ela tem que gastar pelo menos 25% do seu orçamento com educação. Então, para a gente... Não, 31% com a educação inclusiva. Eu vou terminar de apresentar e aí depois a gente abre para perguntas, tá? Então, o que é isso aqui? Eu vou explicar como é que a gente fez essa conta, essa distribuição. Né? A gente pegou o orçamento desse ano, a gente pegou os eventos que a gente já sabe que vão acontecer, por exemplo, o prefeito aprovou um reajuste importante para as carreiras da educação, está na Câmara com um reajuste para as carreiras da saúde. Então, está prevista, por exemplo, a contratação de guardas civis metropolitanos. Então, todos os eventos que a gente sabe que vão entrar no orçamento do ano que vem, a gente pegou, fez uma projeção de como deve ser organizada essas distribuições do recurso para o ano que vem e distribuiu para as secretarias.
qual que foi a nossa questão? Quando a gente faz essa projeção, a gente vê que a gente vai ter um ano muito difícil no ano que vem, porque as despesas elas estão crescendo numa velocidade maior do que a receita. Qual que é essa conta? Se você olhar as receitas do município sem considerar esses eventos que a gente não tem certeza, por exemplo, a gente não sabe se o Tribunal de Justiça vai decidir em pró da aplicação do reajuste do IPTU. Essa é uma incerteza que a gente tem em relação ao orçamento do ano que vem. A gente não sabe se, passadas as eleições, o governo federal vai aprovar a renegociação da dívida de São Paulo. É outra incerteza que a gente tem para a construção do orçamento do ano que vem. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse volume de despesas que ele, na verdade, fica muito apertado, se você não considerar esses eventos que devem acontecer, que a gente espera que aconteçam. A gente levou para o prefeito e ele falou, olha, eu quero que vocês incluam nesse orçamento essa perspectiva de eu conseguir aumentar a arrecadação através do reajuste do IPTU ou através da renegociação da dívida. Como é que isso foi feito? A gente tem uma fonte no orçamento, que eu falei para vocês, a fonte 00 é a fonte de Tesouro Municipal. A gente tem uma outra fonte que chama fonte 07, que é a fonte de recursos condicionados. O que é recursos condicionados? É um recurso condicionado, ele vai existir se acontecer algum evento. Então, a gente está contando, essa fonte 07, ela está condicionada à aprovação na Justiça do reajuste do IPTU. Então, a gente tem cerca de 1 bilhão aí, pouco menos, que está sendo orçado nessa fonte 07, que são os investimentos que a Prefeitura pretende fazer, ou, por exemplo, um pedaço das ações de habitação, um pedaço das ações de cultura, um pedaço das ações de educação, a gente só vai conseguir fazer se a gente conseguir a aprovação na Justiça do aumento do IPTU. Então, essas despesas elas vão aparecer quando a gente fizer a próxima apresentação, né, que a gente já vai ter mais detalhes, nessa fonte 07. Né? Olhando para esse gráfico aqui, comparando com o orçamento do ano passado, a gente tem algumas áreas que crescem mais do que os 4% que a Receita está crescendo. Essas áreas são, por exemplo, cultura, que tem um compromisso aí do prefeito de aumentar o orçamento dessa área até o final da gestão dele. A área de habitação está crescendo, o peso dela na fonte municipal está aumentando mais ou menos 40% nessa proposta, que ainda pode mudar. A educação está crescendo 9%, acima da inflação. A saúde está crescendo cerca de 6% e a assistência social está crescendo uns 7%. Essas são as áreas que estão ganhando espaço muito por conta desses reajustes nas carreiras que foram negociados no ano passado. Quer dizer, com o pessoal da educação e da saúde ganhando melhor, sendo valorizados nas suas carreiras, isso aumenta o espaço que essas áreas têm no orçamento da Prefeitura também. Era isso, é isso. A gente tem pouco tempo, na verdade, eu tenho poucos dados, né? Eu estou aqui recebendo um monte de e-mail, porque essas coisas, a gente está conversando com as secretarias ainda, a gente não tem, mas a ideia é, assim que fechar um retrato mais firme, a gente fazer um encontro com vocês para apresentar. E para as audiências no sábado, a ideia, assim, o sistema vai fechar hoje, então a gente já vai conseguir ter um peso, um olhar, mais detalhes. Por exemplo, o sistema fechando hoje, eu já vou conseguir ter as outras receitas. Eu vou saber quanto é de transferência federal, quanto é transferência estadual, e aí isso eu vou poder levar a gente vai poder levar para as audiências no fim de semana. Tá? Então, a ideia é ter já um quadro um pouco mais detalhado no fim de semana, mas tendo uma versão aí já mais pactuada, né, já em que o prefeito já olhou, já deu ok para a gente sentar com vocês para apresentar. Tá bom? A gente vai propor o seguinte, dado o tempo, como na linha do que a gente propôs de encaminhamento, a gente só vai colocar as informações sobre as questões da audiência do ciclo, e aí a gente vai abrir para a plenária no tempo do limite do que a gente tem que, de fato, fechar aqui. Eu vou falar bem rápido, mas não tem como deixar de falar dessas questões, porque a gente tinha 2 horas previstas para tratar do ciclo, a gente vai ter que tratar em 5 minutos. É o seguinte, gente, aqui da definição, essas questões acho que vocês conhecem, acho que não vão abordar isso. Então, como foi o processo, como foi a definição da metodologia, as etapas, etc., isso foi exaustivamente discutido aqui. A gente vai deixar à disposição a apresentação para quem quiser recuperar esse histórico.
O que a gente queria falar? Pode voltar uma, Pamela. É o seguinte, aqui só trazer os grandes números para vocês. Fechado o processo das priorizações, a gente ficou, então, com 94 priorizações dos conselhos participativos municipais, 9 dos conselhos transversais, o que deu 103. Tem diferença de número aí, para quem quiser fazer a conta, que é o seguinte, teve um caso de empate entre duas metas e teve um conselho que não quis apresentar a priorização. E aí, também, nos transversais, tiveram alguns conselhos que não quiseram apresentar priorização. Por isso que não dá exatamente o número de conselhos, o número de prioridades. Aí pode passar mais um. Ainda também em placar geral, isso tudo a gente também vai apresentar na audiência pública, tal. A gente fez aqui um placar geral por áreas, quais foram as áreas priorizadas. Então, aqui está por número de propostas. Acho que isso aqui a gente já discutiu um pouquinho também nas reuniões passadas. Quem são as nossas campeãs? Aqui está só invertido, mas leia da seguinte forma. Saúde, educação e habitação são as 3 grandes áreas de demandas de priorização. Depois, então, infraestrutura urbana e obras, esporte, cultura, assistência, coordenação de subs. E aí, direitos humanos, transporte, trabalho, igualdade racial e mulheres ficaram ali entre 1 e 2 propostas apresentadas. Pode passar. Está em direitos humanos. Aqui, eu não sei o que aconteceu aqui no nosso arquivo, que ele dá uma desformatadinha, mas aí, o que a gente queria ver com vocês? A pauta das audiências públicas. A gente já conseguiu discutir isso com a comissão de metodologia, então, o pessoal da comissão, isso não tem nada de novo. A gente também já fez uma reunião com os conselheiros do CEPOP, que vão ter audiência pública no dia 30, então também não tem nada de novo para essa turma. Mas o que então, a gente tem de pauta? A gente vai ter, então, a abertura das atividades, e a abertura vai ser feita pelo subprefeito ou pela subprefeita. Da coordenação do Conselho Participativo Municipal, se estiver presente. É uma breve saudação, são 5 minutinhos, só para fazer uma saudação de início de trabalhos. Depois, uma questão que entrou, depois da nossa conversa com os subprefeitos, uma avaliação que eles tinham, a gente fez uma reunião com os 32 semana passada, que é importante levar uma devolutiva do ciclo do ano passado em relação ao plano de obras. Então, a gente vai levar as informações sobre o plano de obras, como que está, quais foram as obras aprovadas, em que pé que está, para quando que está previsto, etc. Então, sempre ela vai fazer ou a secretaria parceira, porque aqui a gente é governo, né? E aí a gente vai, Secretaria de Governo vai, Direitos Humanos vai, Relações Governamentais vai, todos os nossos grandes parceiros vão para as audiências públicas. Também 5, 10 minutinhos. Aí, a gente vai entrar propriamente no tema da nossa audiência pública, que é uma audiência pública de elaboração da proposta de lei orçamentária. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a nossa devolutiva do ciclo falando sobre essa questão que o Pedro falou, como que estão os parâmetros da nossa receita, na nossa despesa, compartilhar com o pessoal qual é a situação que a gente está de prefeitura. A gente vai falar da metodologia do ciclo, porque é sempre bom lembrar que a audiência pública é um espaço para todas as pessoas, então todo mundo pode participar e não necessariamente todo mundo conhece o nosso trabalho. Aí, a gente vai abrir um tempo, que foi o que a gente discutiu na comissão de metodologia, que são 5 minutos para os conselheiros do CEPOP, do Conselho Participativo Municipal. A ideia são 5 minutos, as pessoas não vão ter a obrigação de explicar a metodologia, explicar o processo devolutivo, isso tudo a gente vai fazer. É um tempo livre para vocês contarem como foi o processo na região, coisa que a gente não vai ter nunca condições de contar, e é um espaço autônomo. Então, vocês contarem como que foi, como foram as discussões, por que saíram aquelas questões. A gente tem discutido com os conselheiros que isso é um espaço autônomo. A gente até discutiu um pouco, trocou algumas percepções de estratégia e tal, mas, assim, esse é um espaço que é vocês que têm que avaliar. A conversa que a gente fez, então, foi que é sempre os titulares, e na ausência dos titulares, os suplentes. Então, a gente já recebeu dos conselhos as confirmações, está fechando. No dia 30, então, são 5 minutinhos para contar da experiência. Não é momento para se posicionar enquanto plenária, porque todos os conselheiros e todos os presentes vão ter um tempão de plenária para se colocar. E aí, o que acontece? A gente volta para a SEMPLA, para a Secretaria Parceira, que vai fazer a devolutiva do ciclo. Então, vai falar o seguinte, sobre as priorizações, o que as secretarias estão prevendo. E aí, eu acho que a fala do Pedro é fundamental e a gente tem que mentalizar ela, que é o seguinte,
O processo orçamentário é um processo de aproximação sucessiva. Então, assim, o que a gente vai levar é uma fotografia daquele momento. As secretarias vão ter apresentado a proposta delas e a gente vai levar se elas estão prevendo aquelas prioridades, como que estão prevendo, se é para esse ano, se é para outro, qual que é a justificativa. Mas a gente tem que ter em mente que até dia 30 de setembro tudo irá ser discutido, pode ser alterado, inclusive com base nas audiências públicas. Então, é importante entender como uma foto daquele momento. Então, a gente vai fazer essa apresentação, vai apresentar também uma coisa que é muito importante para a discussão da plenária, a gente vai apresentar a proposta da lei orçamentária para aquela região, aquela subprefeitura, ou seja, quais são as principais propostas, quais são os principais equipamentos, quais são as principais ações, os projetos que vão estar ali naquela subprefeitura e que vão estar na proposta de lei orçamentária. A gente fecha isso, vai ter uns 15, 20 minutinhos no máximo para apresentar. E aí a gente vai abrir para a plenária. E aí a plenária, como que ela vai funcionar? Que aqui a gente teve um problema de formatação, não está aparecendo a questão dos tempos, mas eu vou falando para vocês. A plenária vai ser 1 hora de plenária, 15 inscrições e 3 minutos. Dinâmica de plenária. Vocês vão, fazendo as contas, vocês vão perceber que está com um tempo super de sobra. Ou seja, é 1 hora de plenária que a gente pode reabrir mais meia hora, mais 1 hora. A gente tem que fechar toda a atividade em 3 horas. Então, a ideia é ter um grande espaço da plenária. É um espaço que nós, governo, iremos para escuta. A ideia não é que a gente fique discutindo com a plenária, a menos que seja alguma coisa de esclarecimento, alguma coisa que a pessoa tenha alguma dúvida, tal. Mas a ideia é, o governo vai para escutar. Isso foi uma demanda da Comissão de Metodologia do CEPOP, que falou que sentia falta no ciclo de ter uma etapa que fosse uma etapa que o governo escutasse mais. Então, a dinâmica foi prevista para as audiências públicas. Fechada essa etapa, a gente vai consolidar as propostas que vierem de audiência pública. E a gente não vai consolidar toda ou qualquer questão que for levantada. Vão ser as propostas que têm a ver com a nossa proposta, que é a proposta de lei orçamentária. E a gente vai fazer uma devolutiva com o CEPOP desse processo. Então, para a reunião de outubro, depois, a nossa grande devolutiva, porque assim, a gente já vai ter vindo de um ciclo enorme. A nossa grande devolutiva das audiências vai ser a proposta de lei orçamentária. A gente vai mandar para a Câmara, inclusive na Câmara vão ter audiências, vão ter outros espaços para discutir. Mas a gente vai querer fazer uma atividade com vocês de fazer um placar mesmo do que veio das audiências, como que a gente tratou isso, qual que foi o tratamento, e a nossa previsão disso é para a reunião de outubro. Então, sobre as audiências públicas, eu acho que todo mundo tem os calendários. Se não tiver, está na apresentação, está no Planeja Sampa, vocês receberam. Eu queria só colocar uma questão que é super de organização e logística, mas acho que é importante, que em relação à estratégia de comunicação, que foi uma preocupação muito grande do CEPOP, o que a gente fez? A gente publicou em jornal de grande circulação, a gente publicou no Diário Oficial 2 vezes, as 2 publicações. A gente publicou nos jornais de bairro. As do dia 6 vão sair na semana que vem para ficar mais próximo, para as pessoas não esquecerem a informação. As do dia 30 já foram. A gente colocou na TV Minuto do ônibus, a gente colocou na TV do metrô. A gente fez materiais de divulgação e entregou para os subprefeitos, para a subprefeita sexta passada. Então, conselhos, quem quiser pegar material, a gente fez um kitzinho em separado para os conselhos que estão com os subprefeitos e com as subprefeitas, de folder e cartaz. A gente vai reimprimir. A gente fez e-mail de divulgação. A gente mandou para as listas e está no Planeja. Então, assim, quanto à comunicação, que era uma preocupação, eu acho que a gente conseguiu atender tudo aquilo que a gente combinou com vocês aquele dia à noite da reunião da Comissão de Metodologia. E aí, bom, aqui acho que as questões dos tempos vão ficar para vocês, se vocês quiserem ver a pauta detalhada da audiência, os tempos, como está previsto. Agora, daqui para frente, a gente tem que horas são? A gente tem o seguinte, são 12h30, a gente vai ter que, infelizmente, vai ser super curto mesmo, a gente vai abrir até as 12h50 para algumas manifestações, esclarecimentos, etc. E a gente vai ter que controlar bastante o tempo. E aí já queria sugerir que quem quiser se manifestar, se colocar, já vem até aqui à frente, que eu vou acompanhar com vocês. Gente, tempos, falas breves, para todo mundo poder falar. Jânio do Jabaquara. Pedro, aquele slide que você nos apresentou, está bem fixado na minha mente a saúde, 16,7, se não me engano, incluindo a fonte 00 e a fonte 07, que representa 1 bilhão. Aquele 16% significa que esse 1 bilhão está proporcional, quer dizer,
são os valores ou esse 16% é o que a lei diz para ser colocado ali na saúde? Essa é a pergunta. Segunda pergunta. Na plenária, pelo que eu estou entendendo, porque eu ainda não fiz a reunião, que a nossa lá do Jabaquara vai ser dia 6, então ainda não fiz. Vai ser uma devolutiva para a comunidade, para a subprefeitura e para todos. E se surgir, naquele momento de abertura de proposta, aquele tipo de proposta, eu adoro dar a voz para as pessoas, como foi a minha questão aqui. Mas surge, eu quero que plante uma palmeira na minha rua. Não faz parte das prioridades do CEPOP, não faz parte das propostas, mas a pessoa está lá e se manifesta. Quem vai falar para essa pessoa, olha, não é agora? Não, a minha é só uma questão de esclarecimento. Nós tivemos uma reunião, porque mudou o nosso prefeito, e veio o coordenador de finanças dizendo para nós que ele já estava com a planta orçamentária e já tinha o valor estimado que ia para a subprefeitura de Perus. Falei, não, nós ainda no CEPOP não terminamos nem de discutir o orçamento nas audiências públicas, o que nós encaminhamos. Ele falou, não, eu já tenho, nós temos um valor já estimado para cada subprefeitura. Eu não estou entendendo. Mais alguém, gente? Pode devolver aqui para Clara o microfone. Agora é a Helena. Helena? Senhora. Helena tem que ser... Helena, a gente tem que... Você não pediu para falar? Gente, tem mais alguém para falar? Gente, quem quiser se inscrever para o curso... Quer dizer, para o curso é com o Fernando. A gente já falou para com comissão. O Fernando, tá, comissão, gente? O Fernando está lá fora. Aqui é só questão de esclarecimento, ok? Aqui a gente está discutindo o ciclo. Perguntas. Tem mais alguma pergunta? Podemos, então, passar para a mesa? Bom, só respondendo a pergunta do Jânio primeiro, né? Ele perguntou o que são os 16,5%. Significa que de toda a despesa que está orçada nessa fonte 00 e na fonte 07, saúde é 16,5%. Tá? A lei estabelece um mínimo de 15%. Tá? Mas ainda é aquilo. Na verdade, se você considerar todas as fontes, quando a gente colocar aí fontes federais, fontes estaduais, a saúde cresce. Ela deve ir... Ano passado, acho que estava em torno de 18%. Esse ano, acho que cresce. Vai para uns 19% do orçamento da saúde. É uma das áreas que está crescendo em relação, não só em valores absolutos, né? Não só, tinha 1 bilhão, agora vou ter 1 bilhão e 200. Ela cresce na participação do orçamento. Tá? Isso... uma coisa, isso é sobre a saúde. Sobre o orçamento das subprefeituras, a Carol perguntou, mas como assim a gente ainda está no meio da discussão e a subprefeitura me falou que já sabe quais vão ser os parâmetros para o ano que vem? Olha, na verdade a gente está no meio da discussão, mas é o processo que eu tentei explicar. A gente começou a partir de nós do planejamento, a gente calculou um parâmetro para cada órgão da prefeitura e falou, olha, vocês vão ter que caber nesse valor. Mas, como todo mundo, a gente erra. Então, tem muitos erros e teve toda uma fase aí de conversar com as várias secretarias, conversamos com a coordenação de subprefeituras, e o orçamento de subprefeituras é um que a gente pretende rever e pretende que ele tenha um ganho aí. Acho que é uma área que provavelmente a gente errou. Porque qual que é o problema? Tem um monte de coisa que mudou de lugar. Por exemplo, a superintendência de abastecimento, um pedaço dela ficava nas subprefeituras. Agora quem vai coordenar isso é a Secretaria de Trabalho. Nessas idas e vindas, que também vão, é o que a Mariana falou, isso é meio em tempo real. O dinheiro vai junto, sai de um lugar, vai para outro, então é um lugar que acho que tem um erro, que a gente pretende corrigir até o fim do processo. Tá? Então, existe o parâmetro, a nossa orientação é que as subs orcem dentro dele, mas a gente vai rever esses valores também até a entrega da proposta na Câmara. Gente, a gente tem 2 pessoas inscritas, a Moira e o Carlos. E aí encerrou, a Moira não, é o Carlos. Então, antes de falar... Viu, Pedro? Eu também vou só perguntar, depois eu vou vir pela gravação, que eu também tenho que... mas, basicamente, o que eu noto que lá na Lapa, a gente aprova as coisas da saúde que a gente quer, que é o Hospital Sorocabana e parece que 3 UBSs, né? E parece que sim, justamente essas coisas que são as mais que o próprio Conselho lá aprovou,
que parece que já fala assim, não, isso não vai acontecer, não dá para acontecer, né? Então, essa vai ser uma das perguntas fortes que nós vamos fazer lá na audiência. Então, vai preparar... Por que não acontece as coisas que as pessoas querem? Desculpa eu ter que sair, viu? Tchau, um abraço, viu? Posso falar? Não, a ideia é levar para as audiências justamente a devolutiva desse processo, né? Vocês estavam com os... Vocês se reuniram com os secretários ou com as pessoas que eles indicaram, discutiram as demandas que saíram dos conselhos. A ideia é a gente voltar e falar, olha, o Conselho Participativo Municipal falou A, B e C, que são as prioridades. A gente vai... Mas se não der, a nossa ideia é explicar por que não dá, né? Aí a gente está conversando com as secretarias para montar isso. Não, e acho que, assim, só para encerrar e dialogar com a fala do Jânio, que acho que é a mesma linha, é o seguinte, desde o início a gente falou que não era um processo de deliberação sobre os projetos. Foi um processo de indicação de prioridades, as secretarias fizeram uma análise de viabilidade, vão justificar aquilo que entenderem do seu planejamento. Então, abrir o planejamento e o orçamento para a população. O que entende que cabe, que não cabe. E, gente, tem que entender isso como uma metodologia que ela é cíclica. Tem coisa... A disputa política do planejamento e orçamento ela é dinâmica. Não é assim, a secretaria negou, então nunca mais vamos discutir esse assunto próximo, entendeu? Tem que entender como parte de a secretaria pode falar, olha, meu cobertor é curto, eu tinha previsto uma OBS nessa região porque atende mais a demanda que precisava, mas eu adoraria, se eu conseguir terreno, se eu conseguir recurso, puxa, legal saber que essa OBS é uma demanda. Então, isso fica no horizonte do próximo ano. Agora, gente, o tempo é curto, entendeu? A gente tem uma questão, e aí falando como governo, que é natural isso. As secretarias vão colocar, olha, do que veio, isso é uma questão que a gente consegue contemplar, isso é uma questão que da nossa análise de planejamento, diagnóstico, não é o momento ainda pelo orçamento que a gente tem, pelas limitações que a gente tem, ou essa é uma demanda que não faz sentido, porque não faz sentido, sei lá, já universalizou o ensino fundamental nessa região, não precisa ter escola de ensino fundamental. Agora, sobre as prioridades, isso é bem importante. A gente vai apresentar uma devolutiva das prioridades. As prioridades vão fazer parte do nosso monitoramento privilegiado, do CEPOP. Nos casos, a gente vai discutir com a comissão de metodologia, mas acho que já dá para antecipar isso. Nos casos de propostas que não integrarem a proposta de lei orçamentária, a gente vai discutir com os conselhos se quer manter ela como projeto prioritário e quer monitorar esse acompanhamento dessa articulação, ou se quer indicar outro projeto. E aí, ano que vem, a gente vai fazer esse monitoramento privilegiado. Agora, a audiência pública, até pela previsão de lei, da lei orçamentária, da lei de responsabilidade fiscal, ela é um espaço que ela tem que se manifestar sobre tudo, e não só sobre as 3 prioridades. Então, se a pessoa falar, eu acho que tem que ter mais arvorezinha no Parque X, se isso faz parte da proposta de lei orçamentária, ela pode se manifestar, a gente vai consolidar e vai levar em consideração a manifestação dela, até para 2015, mas a gente vai levar em consideração. É a mesma coisa, não é um processo... Nunca dá para entender as audiências públicas. A audiência pública é um espaço de escuta, não é um espaço de deliberação. As pessoas não vão chegar lá e falar, eu quero a árvore, falou, tá dado, então vai ter a árvore. A gente é muito honesto, assim, então eu acho que a gente é honesto de falar que isso é impossível. Então, assim, é um espaço de escuta, a gente vai ouvir, a gente vai afinar, se não para esse, para o próximo, vai colocar para as secretarias, é um processo. Então, gente, acho que a gente encerra as atividades hoje. Acho que a gente fez um avanço enorme. A gente aprovou nosso regimento do Conselho. A partir de agora... E aí, até a próxima, então. Gente, Fernando.